8 de junho, Café com Deus Pai. Ore, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A oração é um instrumento pelo qual nós, filhos, abrimos o coração a Deus Pai e sem reservas expomos nossas dúvidas, fraquezas, necessidades e temos nosso caráter forjado à imagem de Jesus. Entendo que a oração não é simplesmente um meio pelo qual conseguimos algo de Deus, mas um meio pelo qual Ele também consegue algo de nós. Na oração, abrimos espaço para ouvir o Pai, tornamo-nos sensíveis às suas orientações e também às suas repreensões. O ato de orar é uma oportunidade para Deus revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade a nós. E ao contrário do que se pensa, não consiste em um conjunto de frases decoradas, ditas de modo mecânico e repetido. No sentido bíblico, vai muito além de apresentar ao Pai uma lista de problemas a serem resolvidos ou petições a serem atendidas. A oração deve ser uma conversa fluida e sincera com Deus, em que o louvamos, pedimos perdão por nossos pecados, expressamos gratidão, intercedemos por outras pessoas e compartilhamos nossos anseios. Em outras palavras, a oração é como oxigênio para nosso espírito, sendo essencial para a vida. Orar é simples como uma conversa. E Deus quer tê-la com você diariamente. Ele é um Pai presente que ama se relacionar com seus filhos e se agrada profundamente de todos aqueles que o buscam. Deus Pai quer revelar grandes coisas ao seu coração, mostrar o quanto Ele o ama e preencher seu coração com a verdadeira paz. Mas para isso, a partir de hoje, dê esse passo. Dedique-se à oração e você jamais será o mesmo. A frase de hoje é: suas orações têm o DNA dos céus e não ficam sem resposta. Lendo mais uma vez, suas orações têm o DNA dos céus e não ficam sem resposta. Deus, ele sempre responde às nossas orações, mesmo que ele não responda como nós desejamos. Deus, ele tem 3 respostas para nós. Ele pode nos responder sim, ele pode nos responder espera e ele pode nos responder não. Então, nem sempre Deus vai responder. Tem uma 4ª forma de responder. Deus pode dizer que você precisa buscar preparação. Ele vai dizer na 4ª resposta: você quer isso? Então, você terá que fazer isso para que você possa receber isso. O devocional de hoje é Salmo 63 e a palavra-chave de hoje é a oração. Que você possa orar ao Senhor, porque quando você clama a Deus, Ele certamente responderá. Não fique triste se Ele responder não para você. Ele sabe o que é melhor para você. Veja aqui em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. O 8 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9:
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus diz não, ele sabe que os caminhos que ele tem são mais altos para você. Quando Deus diz não, ele sabe que os pensamentos que ele tem a seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos. Veja quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele fala que, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando nós pedimos algo para Deus, nós esperamos o nosso bem. E quando Deus diz não, ele está dizendo aqui que os pensamentos dele, mesmo quando ele diz não, são pensamentos de paz e não de mal. E veja que no versículo 12 ele diz: então, se vocês entenderem quando eu disse não para vocês e me invocarem, então, se vocês entenderem, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 13 fala aqui, quando você recebe um não de Deus, o versículo 12, invoque a Ele, vá até Ele, ore um pouco mais a Ele. No versículo 13, você vai buscá-lo e você o encontrará quando você realmente colocar o seu coração para receber a resposta dele, e você vai entender quando ele responder a você o porquê foi o não para você. Você pode pensar, Deus, ele só falou não. Pelo contrário, se você buscar a ele, ele esclarece no processo de busca quais as razões pelas quais ele disse não. Então, confie no Senhor, porque ele sabe quais os caminhos ele tem preparado para a sua vida. Coloque a sua vida em oração e, quando você terminar a oração, sempre guarde um momento de silêncio para que Deus possa falar com você. A oração é uma fala de dois lados. Você fala, mas depois você deve reservar um tempo para que Deus possa falar ao seu coração, trazer nos seus pensamentos aquilo que corresponde à vontade dele para a sua vida. Como ter as orações respondidas? Aqui em 1 João, no capítulo 5, nós encontramos essa fórmula. Como ter as orações respondidas. No capítulo 5 de 1 João, no versículo 14, nós vemos: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, uma fórmula para que você receba a resposta favorável de Deus é que você peça coisas segundo a vontade dele. Tem aquelas pessoas que oram dizendo: Deus, eu quero uma Ferrari. Deus, eu quero ser muito rico. Deus, eu quero casar com aquela pessoa. Tem até pessoas, e eu já vi pedido assim, que pedem a Deus: eu quero casar com aquela mulher que já está casada.
Existem irmãs que dizem: eu quero casar com aquele irmão que já tem uma esposa. Esses pedidos não serão atendidos. Tem pessoas que fazem pedidos como a morte do cônjuge. Esse pedido não é da vontade de Deus. Pessoas que dizem: eu já não amo mais a minha esposa, eu já não amo mais o meu esposo. Então Deus, leva ele, leva ela e prepara outra pessoa para mim. Essas orações são orações que não são atendidas. Veja, lendo mais uma vez o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, uma primeira forma de ter as orações atendidas é ler a Bíblia. Muitas pessoas pensam: se eu orar muito, eu terei respostas de Deus. Mas para que você possa orar bem, para que as respostas venham, você precisa estudar a Bíblia, para que você saiba que se você pedir alguma coisa que não é da vontade de Deus, que não tem sentido com o teu propósito, ele não atenderá. E como eu faço para saber como orar? Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, nós temos uma orientação sobre isso. O versículo 26 nos fala: e da mesma maneira também o Espírito, aqui em letra maiúscula Espírito se refere ao Espírito Santo. Da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, aqui Espírito Santo mais uma vez, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você não sabe como orar, quando você está passando por uma situação de fraqueza, depressão, angústia, ansiedade, preocupação, não saber como resolver um problema, não saber como sair de uma situação difícil, anseio em relação a com quem vou casar, que curso vou fazer, onde vou trabalhar, que negócio vou começar e agora para onde vou mudar. Em todas essas situações, que são situações difíceis, que são as nossas fraquezas, quando não sabemos o que pedir, devemos pedir: Espírito Santo, me ajuda a orar conforme convém. Intercede por mim, me ajuda a ter sabedoria para saber o que pedir. Veja o que Tiago ensinou para nós aqui na sua carta. Aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se você está orando e não sabe como orar, a orientação de Romanos, capítulo 8, versículo 26, é que você peça que o Espírito Santo interceda e ajude, dando iluminação, sabedoria. E agora, Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala que se há falta de sabedoria, peça na mesma oração: Deus me dá sabedoria para que eu saiba como pedir conforme a tua vontade, para que as orações sejam atendidas conforme a tua vontade. Agora o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então você deve pedir, mas deve pedir com confiança, com fé. Porque
Se você não tem fé, é como uma onda do mar que é levada pelo vento. E veja o que o versículo 7 fala, mais uma vez: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em outras palavras, o homem de coração cheio de dúvida não tem constância nos seus caminhos. Então é necessário que você tenha constância, confiança de que Deus está com você. É essa confiança que faz a pessoa clamar a Deus, orar uma vez, duas vezes, três vezes e continuar sempre pedindo a Deus para que o Espírito Santo mostre como orar, como diz em Romanos 8:26, para pedir a Deus para ter sabedoria de como orar, como nós lemos em Tiago, aqui no capítulo 1, do versículo 5, e com fé, para que você possa perseverar, porque tem pessoas que oram uma vez só e dizem: orei e Deus nunca me respondeu. Mas a mensagem de hoje é: ore. E o ore significa clama a mim, e o clamar significa falar em alta voz, significa persistir. Não significa que todas as vezes que você que você for orar, você deve gritar e falar alto para que todos escutem. Muitas vezes você está em uma situação de aperto e o teu coração, quando está falando com Deus, está gritando, está chorando, porque está carregado de preocupação sobre um filho, uma filha, o pai, a mãe, ou alguma situação difícil, um aperto financeiro de repente inesperado, uma demissão, a morte de um familiar, um ente querido, de repente do próprio pai e da própria mãe, ou até de um filho, ou a perda de um bebê. Situações assim acontecem e muitas vezes a pessoa não tem palavras. Muitas vezes a pessoa ora apenas com o coração e o coração está ali gritando. Mas quando o texto que nós lemos hoje fala: clama a mim e eu te responderei, ore com fé, com ardor no coração, querendo realmente receber a resposta. Não seja inconstante, como diz aqui mais uma vez na tela, no versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvide. Versículo 7. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. E o 8. O homem de coração com dúvida, o coração dobrado, é inconstante em todos os seus caminhos. Por fim, se você é novo na comunhão com Deus, tome a oração que Jesus ensinou a todos. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, nós vemos o que Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que devemos fazer quando vamos orar, Jesus ensinou para nós aqui: chamar a Deus de nosso Pai, reconhecer que Ele está acima de nós, reconhecer que Ele é digno de nosso respeito extremo, reconhecer que nós somos pequenos e dependemos dele, que dele vem a nossa vida, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa provisão, é dele que vem o conselho nas horas difíceis, quando não sabemos como fazer ou resolver uma situação. Então devemos nos colocar diante de Deus tendo esse reconhecimento extremo da soberania e da grandeza dele sobre nós. É isso que Jesus nos ensinou aqui. Ele disse: quando vocês orarem, primeiro reconheçam a grandeza, a soberania, o poder de Deus como vosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus, ou seja, tu estás acima de nós. Tu és elevado. O Senhor está realmente entronizado, o Senhor é digno
porque o Senhor está acima de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santo significa separado, porque Deus ele está separado da terra. Ele está nas alturas. Significa que ele é soberano, que ele é extraordinário. Então nós dizemos: santificado seja o teu nome. Se reconheça que o Senhor é Deus, que o Senhor é separado do que é comum, que o Senhor é extraordinário, maravilhoso, incrível, soberano, aquele que reina. Então começamos a orar louvando a Deus. Segunda coisa que pedimos no versículo 10: venha o teu reino. Em outras palavras, nós estamos aqui na terra. Nós estamos numa vida limitada. Só enxergamos o que está à nossa frente, aqui no campo terreno. Não temos a visão do alto. Então tomamos decisões sem a sabedoria de Deus. Mas quando pedimos: venha o teu reino, estamos pedindo: venha a tua sabedoria sobre a minha mente, venha o teu cuidado sobre a minha vida. O reino de Deus é um reino onde existe sabedoria, onde existe paz, onde existe tranquilidade, onde existe segurança, porque Ele está acima de tudo e Ele tem tudo isso para oferecer. Então Jesus disse: ao invés de vocês ficarem ansiosos pensando no futuro, ao invés de vocês ficarem deprimidos pensando no passado, peçam: venha o teu reino. O reino de Deus sobre nós traz paz, alívio, conforto, consolo, inteligência, sabedoria, entendimento, prudência, discernimento, iluminação para saber como enfrentar as situações. É por isso que é tão importante pedir: venha o teu reino. É uma frase tão pequena, mas que tem todas essas consequências. Pedir que venha o reino de Deus sobre a nossa vida é pedir que nós tenhamos sabedoria, inteligência, conhecimento, paz, sossego, confiança, segurança. Venha o teu reino para nós. Depois, devemos pedir: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se eu peço que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu, então as orações que são feitas serão respondidas, porque a vontade dele é melhor para cada um de nós. Agora no versículo 11, pedimos pela provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Peça pela provisão. O pão não é apenas o alimento, é também o calçado, a roupa, o valor necessário para o transporte, para a escola dos filhos, tudo aquilo que diz respeito ao sustento, que o Senhor dê para nós. Devemos pedir a Ele. Versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas fala de queremos ter um relacionamento de paz com Deus. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, também queremos ter um relacionamento de paz com o nosso próximo. Não perdoar o próximo faz com que o nosso coração fique carregado de mágoa e isso nos impede a oração a Deus. Tanto que Jesus ensinou: se você for ofertar e lembrar que tem alguma questão com o seu irmão, vai até ele primeiro, deixa a oferta no altar, vai até ele e conserta com ele. Depois volta e apresenta a sua oferta. Deus não recebe as nossas ofertas quando nós estamos carregados com mágoa, porque Ele quer que nós estejamos no reino dele em paz. E o versículo 13: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido para que Deus nos dê livramento de fazermos coisas erradas, de tomarmos decisões erradas, para que possamos permanecer nele. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Reconhece-se no final da oração que Ele é o dono do reino, que Ele tem todo o poder, toda a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.
hoje e sempre grandemente. Amém.